A nossa história começa, nos dias atuais, no planeta Babari. E neste planeta vem vindo alguém caminhando que está a puxar um enorme peixe consigo. E de repente se depara com outros dois humanos daquele planeta que estão armados com uma clava, deixando o humano que estava com o peixe apreensivo, que imediatamente parte contra os dois para proteger o seu peixe, mas o outro humano se prepara com a sua clava e acerta ele com tudo, jogando contra o muro, fazendo desmaiar. Então um dos homens se aproxima e começa a chutar a cara dele, enquanto o outro vai pegar o peixe. Nesse momento uma pequena pedra atinge um deles, então os dois olham e se surpreendem com uma imensa rocha vindo em suas direções, que atinge eles em cheio, os esmagando, e deixando o peixe intacto. E quando vemos alguém lá no alto, que se prepara para descer sorrindo, feliz por ter conseguido, e desce até onde está o peixe, e começa a comer, ao lado das pessoas esmagadas. E alguém de longe está observando tudo, que são os Zamasu e o Supremo Kaiô do 10º universo. Então o Zamasu, vendo aquela cena, comenta: mas como este povo Babari é bárbaro. E o Supremo Kaiô diz: nós dias atuais os Babari são um povo selvagem, mas nós não sabemos como eles vão ser daqui 1000 anos. Então o Supremo Kaiô pega um anel e diz: então neste caso vamos usar o Anel do Tempo. E Zamasu, olhando, pergunta: este é o Anel do Tempo? E diz que é a primeira vez que o vê. E o Kaiô, colocando o anel, fala: eles não são para serem usados de forma descuidada, e diz que só pode usá-lo depois de ser aprendido por 400 anos. Então Zamasu pergunta: é verdade que você pode se mover pelo tempo livremente? E o Kaiô responde: e verdade, mas nós podemos apenas ir para o futuro e para o passado, e após ir ao futuro você deve retornar ao seu universo original. E Zamasu, ouvindo aquilo, pergunta: então você não pode voltar no tempo para viajar ao passado? Então Kaiô responde dizendo: isso foi explicitamente proibido pelas leis, mudar o curso da história é algo arriscado que não pode ser descrito em palavra. E mostrando a caixa com alguns anéis fala: olhe para estes anéis na fileira de cima. Quando a história é alterada, ela cria um novo mundo, e quando este fenômeno acontece, um destes anéis é criado. E Zamasu pergunta: mundos diferentes, você quer dizer que estes anéis são usados para viajar para os chamados mundos paralelos? E o Kaiô diz que sim. Então Zamasu fala: eu nunca pensei que poderia existir tantos universos paralelos. Então o Supremo Kaiô conta: era acreditado que tal civilização sofisticada dos humanos perambulando pelo 12º universo era impossível, mas um destes anéis dos mundos paralelos foi criado por um humano que criou um aparato capaz de voltar no tempo. Após isto ter acontecido, a manipulação e a alteração das linhas temporais foi proibida. A 4. Eles aumentaram desde a última vez que eu verifiquei. Isso pode ser difícil de acreditar, mas alguém criou outro mundo paralelo recentemente. Então Zamasu diz: eu estou começando a entender estes anéis. Vamos ir para o planeta Babari há 1000 anos no futuro. E o Supremo Kaiô diz que é claro que sim. E usando o seu poder faz a caixa de anéis sumir e diz: vamos deixar estes outros anéis aqui por um momento. Então tira um de seus brincos e pede que Zamasu coloque o brinco. E Zamasu fica sem entender o porquê. Então o Supremo Kaiô conta que originalmente era permitido apenas que os Supremos Kaiô usassem os anéis do tempo para ir ao futuro. Então Zamasu entende o que foi dito sobre os Kaiô. Então o Supremo Kaiô conta que nós podemos criar uma exceção neste caso. Por agora, eu vou elevar sua posição para de um Supremo Kaiô. E Zamasu, recebendo o brinco, agradece. E o Kaiô fala: agora coloque isso em sua orelha esquerda, assim como a minha, não troque ela de orelha. E Zamasu diz que se lembra que se nós tivermos um em nossa orelha esquerda e outro na direita, nós dois vamos acabar nos fundindo. E o Kaiô diz que é correto, nós iríamos nos fundir para criar um Supremo Kaiô poderoso. Nunca mais retornaria para o nosso estado normal. E o Supremo Kaiô, brincando, pergunta: então, que tal, está interessado em se fundir comigo? E Zamasu, meio constrangido, diz: bem, talvez em outro momento. Então Zamasu coloca o brinco falando: parece que tudo está em ordem. Então o Kaiô mostra o anel e pede que agora olhe para o anel do tempo e se concentre a sua mente para 1000 anos no futuro. Então os dois juntam os punhos e se forma energia entre os dois que se concentram para 1000 anos no futuro e são enviados para o futuro. Então Zamasu olha para o lado e pergunta: então este é o planeta Babari daqui a 1000 anos no futuro? E enquanto Zamusa olha à vista do planeta, o Supremo Kaiô percebe algo e diz: olha ali, eles começaram a criar uma fundação para uma civilização. E se anima, então parte chamando Zamasu
para ver de perto. E Zamazu olha desconfiado, mas desce para conferir. É o Supremo Kaiô olhando algo, se empolga e diz: isso parece o início de uma forma de escrita rudimentar. Nesse momento um barulho chama a atenção de Zamazu, que se vira para conferir, enquanto o Kaiô está empolgado com um instrumento musical que achou. E quando o Zamazu se surpreende com o que vê, então grita chamando o Supremo Kaiô para ele olhar aquilo. Então o Zamazu fica sério, enquanto o Kaiô vai olhar o que é, e fica surpreso com uma guerra que ali está sendo travada, e diz que não acredita. E Zamazu comenta: esta é a realidade dos fatos, nada pode mudar a real natureza. De fato, eu fui tão longe apenas para ver como eles se tornaram mais cruéis durante este tempo, vendo aqueles seres se matando e formando pilhas de morte. E diz: mas que existência horrível, é desagradável. Como eu suspeitava, este universo está melhor sem este ser. E enquanto o Zamazu olha para a guerra que está acontecendo, o Supremo Kaiô percebe algo: a chegada de um ser ao local, que faz os babidianos pararem de lutar e se curvarem. Então os babidianos percebem eles no alto da colina, e o Supremo Kaiô fica impressionado com a cena, e chama Zamazu pedindo que ele olhe. Então Zamazu se vira para olhar. Um babidiano surpreende os dois, atacando eles por trás, e gritando desesperado, fazendo o Supremo Kaiô e Zamazu olhar para ele. Então Zamazu reage, provocando uma onda de choque com a sua mão, jogando o babidiano contra uma rocha, e fazendo levantar uma cortina de poeira. E o Supremo Kaiô, vendo a ação de Zamazu, diz que este é o momento para voltarmos. Nesse momento o babidiano vai se levantando, e torce o pescoço estalando. Então olha para Zamazu, e o Kaiô fala: Zamazu, você não me ouviu, nós estamos indo. Mas Zamazu não escuta, e só tem olhos para o babidiano. Então o babidiano se coloca em posição de ataque diante dos dois, e se enlouquecendo de raiva para atacar. Então Zamazu olha para ele com desprezo, e energiza a sua mão diante do Supremo Kaiô. E o Supremo Kaiô, vendo aquilo, grita: ei, o que você pensa que está fazendo? Nesse momento o babidiano par correndo em direção de Zamazu, que levanta o braço energizado e aguarda o babidiano. E o Supremo Kaiô grita para Zamazu parar, mas Zamazu não o escuta, e lança o seu ataque, acertando em cheio o babidiano, dividindo-o ao meio, e caindo o seu corpo no chão rachado em dois diante de Zamazu, que muda a fisionomia do rosto, fazendo um olhar maligno. Então o Kaiô grita sem acreditar: você realmente fez isso, e grita furioso: nós estamos voltando agora, Zamazu. E quando Zamazu volta a escutar o Supremo Kaiô, então Zamazu olha para ele. Nesse momento o Kaiô faz uma cara de bravo e grita: volte. Então eles voltam para o presente, no planeta Kaiô. Então o Supremo Kaiô pede para Zamazu que devolva o brinco Potara, e pede que Zamazu dê uma justificativa para tal ato irracional, e diz que não precisava matar ele, nós precisávamos apenas voltar aqui, isso era mais que suficiente. Então Zamazu, tirando o brinco, responde: ele era uma criatura sem nenhum valor, eles vão desperdiçar o planeta deles, fazendo nada mais que saquear e destruir todo o seu meio ambiente. Então o Kaiô conta que não existe tal coisa de uma existência sem valor, mesmo uma minhoca tem um valor no ciclo da vida. Eu não mantenho apenas o solo fértil, mas também dá sustento para várias outras criaturas. Todas as espécies da natureza têm um significado e um propósito. E Zamazu, ouvindo aquilo, fala que uma minhoca jamais tentaria fazer o que os humanos fazem. Então o Kaiô diz que esta era apenas uma explicação simples, e pergunta: por que você tem tanto ódio pelos humanos? Então Zamazu responde dizendo: os humanos usam sua inteligência apenas para destruir o meio ambiente de nossos preciosos planetas. Estes planetas não são nossos para governarmos e mantermos. Então, você pensa que é sensato deixar planetas como o Babari para a sua própria sorte, mas é claro, a nossa única tarefa é observar eles inteligentemente. Se as escolhas deles levarem eles para um caminho e destruição, nós devemos permitir que eles tenham a liberdade de ter suas próprias mortes. Então Zamazu pergunta: então Supremo, qual é exatamente a função e o propósito para o qual servimos? E o Kaiô fala: você está perguntando isso agora, e responde dizendo: claros, nós temos que observar e manter a paz, e se qualquer um planeta esteja envenenado e queira ameaçar o equilíbrio da paz de alguma forma, nós devemos ser capazes de pensar em formas para resolver a situação antes de que ela saia do controle. Então Zamazu discorda dizendo: de onde eu estou, esta aproximação é muito mole e clemente, nós devemos ser mais proativos e usar nosso poder decisivamente e sem hesitação para esmagar qualquer embrião maligno que possa existir. Não existe nenhum planeta cheio de pessoas que desprezam palavras e advertências. Então o Supremo Kaiô fala que é como já tinha falado, este propósito é do Deus
da destruição, é por isso que ele existe. Então Zamasu faz uma cara de quem não concorda com isso. Mas o Supremo Kaiô fala para Zamasu que ter um forte senso de justiça é algo bom, mas você deve ser cuidadoso para não atravessar esta linha, que isso pode se transformar em tirania, quando você encontrar algo que faça seu coração entrar em conflito. Seja tolerante e demonstre paciência. Você deve permitir que a situação aconteça. Este vai ser o caminho que leva direto para a paz duradoura. Então Zamasu abaixa a cabeça e fala: então você está me dizendo para olhar, mas fingir que eu não vejo. O Kaiô diz: Zamasu, eu verdadeiramente reconheço que você possui a força e o poder necessário para conquistar o mal, mas você não deve deixar seu orgulho e sua autoconfiança se tornar sua queda. Aonde existe uma armadilha, vai existir um momento aonde você vai cair nela. Não é bom o suficiente que um Supremo Kaiô possua uma grande proeza nas lutas, eles também devem demonstrar a habilidade para dar conselhos que não estejam recheados de opiniões próprias e que faça decisões rápidas e racionais quando for encarado com o fardo de vigiar todas as existências. E Zamasu, com a cabeça abaixada, diz: então, esta é a forma que eu trabalhei duro para conseguir aprimorar. O que isso tudo significa? Então o Supremo Kaiô diz: você deve pensar nisto como uma forma de encontrar a tranquilidade e compostura em seu coração. E Zamasu fica em silêncio por um instante, e se coloca em posição de reverência e diz que entende, e pede que o desculpe por as ações dele de insolência. E o Kaiô respira aliviado, e se vira de costa para Zamasu e fala: essa jornada de 1000 anos com certeza cansou este corpo velho, eu estou me sentindo cansado. E pede: por favor me traga uma xícara de chá. Zamasu, que diz: certo, como desejar. Já no 7º universo, vemos que os guerreiros estão em uma corrida de kart, com o pequeno Trunks na liderança, seguido por Bills, e logo após o Trunks do futuro, e nas últimas posição Goku e Vegeta, e com Bills irritado por estar em segundo lugar, e com o Trunks do futuro na sua cola, e Goku e Vegeta em lado a lado na corrida, e eles se chocando, em uma disputa entre os dois. Vegeta fala: o inferno vai se congelar antes de que eu perca para você, Kakaroto. Então Vegeta pisa no acelerador, e acelera, ganhando distância, e grita para Goku: como a minha poeira. E quando se depara com uma montanha de rocha, e fica em choque, tentando se desviar, girando rapidamente o volante. Mas é tarde, e Vegeta colide contra a montanha, e Goku, passando, só observa, e fala: você tem que frear nas curvas, Vegeta. E Vegeta não acredita que saiu da pista, e a corrida continua, com o pequeno Trunks na liderança, seguido por Bills e Trunks do futuro. É quando o pequeno Trunks repara em algo, e Bills repara que ele está se desviando para lá. Então Bills vê uma abertura, e acelera com tudo, ganhando a liderança com o desvio do pequeno Trunks. E abre o sorriso, olha para trás e grita: o primeiro lugar é meu. Mas Trunks pega um casco de tartaruga, e sorrindo volta a corrida segurando o casco. E Bills vê aquilo e fica confuso. Então o pequeno Trunks arremessa o casco da tartaruga em direção de Bills, atingindo Bills em cheio, fazendo rodar na pista. Então o pequeno Trunks grita: aqui está a sua chance, irmão. Então o Trunks do futuro diz: certo, e acelera, soltando o seu turbo, chegando em primeiro lugar. E assim o pequeno Trunks comemora a vitória do Trunks do futuro no videogame. E os dois tocam as mãos comemorando, e diz que o Trunks 1 e 2 terminou em primeiro. E Bills está furioso. E o pequeno Trunks pergunta: o que achou? Muito divertido, né? Então o Trunks do futuro diz: sim, já faz muito tempo desde eu joguei algo. E Bills, furioso, quebra o controle do videogame, e jogando o resto do controle, diz que aquilo é estúpido. Então o pequeno Trunks diz: por favor, Bills, esta já é a terceira vez, se você vai se irritar, então não jogue. Então Bills chama a Whis para ir embora. E a pequena Mai faz o rosto de apaixonada e diz para o Trunks do futuro: você é muito bom em jogos, não é? Então o Trunks do futuro faz uma cara de vergonha e aponta para o pequeno e diz: bem, não muito. O Trunks fez todo o trabalho pesado, eu apenas peguei os benefícios. E o pequeno diz: e está certo, Mai. Isso foi tudo graças a mim. E o Trunks fica olhando as crianças começando outra partida no videogame. E quando Goku bochecha e diz que vai ir dormir, e olha para Trunks, que está feliz, e diz: Trunks, você também deveria dormir cedo. E Trunks se vira, e olha, e responde dizendo que sim. Vegeta, olhando ele, pergunta: o que é isso? Este tipo de coisas te diverte? Então Trunks olha para as crianças sorrindo e diz que não é isso. Eu estava pensando que faz muito tempo desde que eu tive a chance de sentar sem me preocupar com o mundo. E Goku fala para ele que não se preocupe, depois que nos derrotarmos o Goku Black, o seu futuro também estará em paz novamente. E Trunks abaixa a cabeça pensando e diz que sim. Então Vegeta olha para Goku e diz: ei,
Kakaroto, vou deixar uma coisa clara, sou eu que vou derrotar o Goku Black. Já Goku diz pra ele, não vá decidindo isso sozinho. Mas Trunks interrompe eles dizendo, bem, chamando a atenção de Vegeta e Goku. E diz, eu quero me juntar com vocês dois e lutar também, nada vai me deixar mais feliz do que recuperar a paz com minhas próprias mãos. E Goku ouvindo aquilo diz, que entende. E Vegeta sorri ouvindo seu filho e diz, vamos esperar que você consiga se segurar. E Trunks diz que sim senhor, então Vegeta fala pra ele, que amanhã cedo vá direto para a sala gravitacional. E Trunks não entende o porquê Vegeta falou aquilo. Então Vegeta olha para ele e diz, que vai treinar ele. E o Trunks fica feliz ouvindo Vegeta, e fala que sim. Já no planeta Kaiô do 10º universo, Hamazu está sentado diante de uma esfera. Nessa esfera está passando a luta de Goku com Hit, e Zamazu observando. Nesse momento chega o Supremo Kaiô, perguntando, o que você está assistindo? E Zamazu diz que isso é Kamitube. E o Supremo Kaiô vem se aproximando dizendo, essa não é uma mudança de eventos interessante, não me diga que você desistiu de ser um Supremo Kaiô para tentar ser um Kamituber. Nesse momento Zamazu tenta disfarça falando que não, e mudar o que está assistindo, apertando freneticamente o mouse. Mas o Sr. Kaiô vê o que ele estava assistindo antes de Zamazu conseguir mudar, e pergunta, este é um vídeo do torneio entre o 6º e o 7º universo, e diz que não pode acredita, que Zamazu achou isso, e pergunta, sua pesquisa foi, Sangoku, se eu me lembro, este é o nome do Saiyajin que o Supremo Kaiô do 7º universo disse que era mais forte que um deus, mesmo assim, eu estou surpreso que ele te chamou a atenção. Então Zamazu fala ao Supremo Kaiô, mais importante, olha aqui, até mesmo Zen Osama achou que isto seria interessante. E o Supremo diz que Zamazu está certo, e o Supremo Kaiô, olhando a luta diz, o nível deles é maior do que eu imaginei. E Zamazu, olhando a luta concorda dizendo, sim, inferiores como os humanos podem ser, esta força é o suficiente para chamar a atenção do Deus da Destruição. Então o Kaiô vendo como terminou o torneio diz, olhe para isso, o Monarca que foi o vencedor, e parece que ele não fez nada, incrível. Já Zamazu vendo Goku cumprimentar Hit diz, então este homem é o Sangoku. E Goku sorrindo. Então Zamazu pergunta, Supremo Kaiô, que planetas estranhos são estes que eu vejo perambulando por aí por cima da arena? E o Kaiô responde dizendo, estas são provavelmente o que é conhecido como as esferas do dragão, de acordo com a lenda, elas são capazes de realizar qualquer desejo. E o Supremo Kaiô fala mais, entre eu e você, eu não acho que isto seja verdade, aparentemente estas esferas do dragão foram o prêmio do torneio. Ouvindo aquilo Zamazu muda o olhar e diz, esferas do dragão, capazes de realizar qualquer desejo. Já na Terra, o dia começa com o pequeno Trunks acordando. E passando por Bulma ele a cumprimenta, bom dia mãe, e a Bulma diz brigando com ele, você ficou até tarde jogando, né? E manda ele ir logo lavar o rosto. E o pequeno sonolento diz, sim mãe, e Bulma reclama murmurando, poxa ele não é como Mirai Trunks. E o pequeno passa pela sala gravitacional, aonde está treinando Trunks e Vegeta. Já do lado de fora da corporação, Goku está concentrado flutuando sobre a água. E Whis tomando uma bebida, fica olhando Goku. Nesse momento Bills vem se aproximando. E Whis vendo ele diz, bom dia Bills. E o garçom pergunta para Bills, o que você quer de café da manhã? E Bills responde gritando, cerveja, e me traga todo o barril. E Whis vendo aquela cena fala, olha, parece que alguém acordou do lado errado da cama, você não estaria irritado por ter perdido no jogo que estávamos jogando ontem à noite? E Bills irritado pede que faça silêncio. E nesse momento chega o Supremo Kaiô, pedindo licença, e pergunta você tem um instante Bills. Whis vendo ele já se levanta e diz, bem, nós pedimos desculpa por fazer você vir até aqui, só para nos ver Supremo Kaiô. Já Bills se levantando diz, ei, eu tenho algo que eu quero perguntar para você. E o Kaiô surpreso diz, que, claro, vá em frente. Nesse momento, Goku abre os olhos, e olha para ele, e se surpreende ao ver o Supremo Kaiô ali. E Bills fica frente a frente, com o Kaiô, e pergunta você está ciente de algum deus que acredite particularmente em ideologias extremas e violentas? E o Kaiô fica surpreso sem entender, e pergunta, como assim ideologias extremas? E Whis fala, por exemplo, um indivíduo que pensa que a extinção da raça humana seja algo positivo, algo desta forma, que chama a sua atenção. Então o Supremo Kaiô para e pensa, um Deus que odeia os humanos. E diz, agora que você falou, isso me lembra um Deus que eu conheço. Nesse momento Goku chega até ele, e o Sr. Kaiô está pensando, e na sua mente vem a visão de alguém, e se lembra dizendo,
Agora eu lembro. Então Bills pergunta, você se lembra de alguém? E Whis pergunta quem é. E o Kaiô diz, que não outro seja o Kibito. E conta, ele tem uma tendência de dizer coisas discriminatórias sobre os humanos que me faz ter vergonha, e conta que um dia ele falou, que humanos não poderiam ser permitido vir aqui no mundo do Senhor Kaiô. Então o Kaiô diz, que acha que ele não é assim extremo. E Bills já está pensando diz, então é aquele bastardo, hein? Ele tem uma cara bem suspeita. Então Goku sem entender direito diz. Você está dizendo que o Kibito, aquele cara que sempre está com o Supremo Kaiô, é o Goku Black. E Goku diz, não existe essa possibilidade né, além do mais, o Goku Black deveria ser idêntico a mim, e o Kibito nem chega lá, então Bills fala, que é possível que ele tenha se transformado, e Whis pergunta, o que você acha? Bills nos devemos ver ele. E Bills responde dizendo, bem, nós podemos ver isso. Então Whis pega o seu cajado e diz, certo, mas nesse momento a esfera no cajado toca. E Whis comenta, que está recebendo uma transmissão de alguém, chamando a atenção de Bills. E Whis fala, que é do Daishinkan, e Bills se assusta dizendo, que, você quer dizer aquele Daishinkan? Então Whis atende e fala, olá Daishinkan, já faz um tempinho desde que eu falei com você, e nesse momento chega o garçom, trazendo o barril que o Bills tinha pedido. E Whis diz, que está entendido, bem, e diz que vai entrar em contato, enquanto isso Bills vira o barril de cerveja. Whis respira fundo e fala, céus este é um grande problema, e Bills bebendo o barril de cerveja pergunta, o que foi, ele precisa de algo. Então Whis se vira e chama por Goku, e Goku aponta para si e pergunta eu. Então Whis conta, que o Zen-Osama quer te ver, você deve ir ao Palácio Real imediatamente. E Goku fica surpreso, que o Sr. Zen-Osama quer ver ele, e o Bills ouvindo aquilo cospe toda a cerveja que bebia em cima do Supremo Kaiô. Enquanto o Supremo Kaiô se seca, o Bills apavorado pergunta, o que você diz? Então Goku pergunta, por que ele quer me ver? Eu me pergunto se é algo a respeito do torneio. E Whis responde que não sabe, então Goku coça a cabeça e diz, eu estou ocupado, então diga pra ele que eu vou ver ele depois. Bills ouvindo ele grita, seu idiota, quando o Zen-Osama diz que quer ter uma audiência com você, você tem que largar o que está fazendo e ir, e Goku pergunta por que deveria. E Goku pergunta é longe, e Whis responde, pra mim uma viagem de ida demoraria 2 dias. Goku se assusta e fala, 2 dias, eu não tenho tempo para ficar correndo até um lugar tão longe assim. Bills ouvindo Goku novamente, chega por trás dele e grita, não me faça repetir novamente, cale-se e vá logo. Nesse momento o Supremo Kaiô terminando de se secar diz, se está bom para você, eu posso te levar para lá, eu posso usar o teletransporte para chegar lá. Goku ouvindo aquilo fica animado e pergunta se é sério. Bills fica contente com o Kaiô e diz, perfeito, se você estiver com ele, eu vou ficar mais aliviado. Então Bills olha para Whis e diz, Whis, eu quero que você vá junto. E Whis pergunta, muito bom, e você Bills? Bills então responde, você está brincando comigo, deixa para a próxima. E Bills também fala, Goku, tente o máximo para que sua presença não seja um fracasso, eu quero que você se comporte como se o destino do universo estivesse em seus ombros. Goku ouvindo que Bills falou diz, está bem, vamos nos apressar e resolver isso, quando estiver pronto, Supremo Kaiô. Então Bills pede que eles esperem e diz, você não vai ir vestindo isso, coloque algo mais formal, e Goku diz, que se isso for muito chato eu não vou, então Whis fala, bem, eu tenho certeza que se ele fizer isso apenas esta vez, eu vou conseguir pedir desculpas por sua ignorância. E Bills fala para qualquer coisa que você fizer, mantenha segredo sobre o Goku Black, se o Zen-Osama descobrir isso, eu não iria culpá-lo por nós destruírem um ataque de raiva. Então Whis diz, com certeza, enquanto o Supremo Kaiô se prepara com eles. Mas Bills olhando para eles diz mais uma coisa, e o Goku pergunta o que foi agora. E Bills responde, isso não tem nada a ver com você, Supremo Kaiô. E o Supremo Kaiô sem entender diz, sim. E Bills diz para ele, o que você fizer, não importa o que, não morra. Ouvindo aquilo o Supremo Kaiô gela e diz, que está certo. Então Goku se apressa e diz, certo todos prontos, vamos. E o Supremo Kaiô cochichando pergunta para Whis, eu fiz ou disse algo que ofenderia ele. E Whis dá risada e diz, para ele não se preocupar. Já no mundo do Zen-Osama alguém os aguarda. E assim o Supremo Kaiô chega com Whis e Goku no palácio do Zen-Osama. E alguém está recebendo ele, que diz, bem-vindo e muito obrigado por vir. Então Whis se coloca em posição de reverência e diz, já faz muito tempo. Então Goku pergunta, este garoto ali é o Daishinkan, e o Supremo tentando o colocar em referência responde dizendo que, se
e se apresse e baixe a sua cabeça. E o Daishinkan olha para ele e diz, eu acho que você deve ser. E os três diante dele. Goku vai e se apresenta dizendo, oi. Eu sou o Goku.